Meus irmãos, graças e paz. Enfim, chegamos à nossa 13ª lição, a última lição desse nosso primeiro trimestre de 2025. E o tema da nossa lição é perseverando na fé em Cristo. Vamos orar. Pai justo e santo e eterno, Pai, quero louvar o teu nome por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Tu me concede ser, Senhor, esse instrumento em tuas mãos, para que a escola bíblica, Senhor, possa ter um crescimento, possa ter uma evolução. Cada professor, Pai, ó Deus, que está comprometido com o ensino, Senhor, eu quero depositar cada um deles também em tuas mãos, desde a nossa primeira lição até essa última nossa, que possamos ter sido esse instrumento em tuas mãos para a vida da tua igreja, Senhor. Ser comigo neste momento, que o Senhor possa estar iluminando a minha mente e também aqueles que irão, meu Pai, estar assistindo, Senhor, essa videoaula, para que eles possam também pegar alguns pontos para que possa ser aplicado na sala de aula. Tome cada professor e cada aluno em tuas mãos e o painel pedagógico, Senhor, esse trabalho que é realizado no nosso Ministério AD, continua abençoando, ó Deus, nosso Pedro Medeiros, Superintendência, Luciana, aqueles que estão auxiliando, coordenando. Toma cada um em tuas mãos e vai abençoando, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando esse primeiro trimestre e já iremos adentrar para um próximo trimestre que ficará a cargo das nossas irmãs. Será com certeza um trimestre abençoado. E aproveitando que foi esse mês das mulheres, e aí teremos todas as próximas lições do próximo trimestre com a responsabilidade da nossa irmã. Eu quero fazer um apelo para você. Não deixe de assistir, desde a primeira lição até a última. Não deixa de ir lá assistir, curtir, compartilhar esse trabalho, que é um trabalho lindo e de muita importância para o nosso ministério. Amém, meus irmãos? Tema da nossa próxima lição da revista é o Verbo se fez carne, tá? Então, que nós possamos estar abraçando, acompanhando todas as videoaulas que as nossas irmãs estarão na responsabilidade do próximo trimestre, ok? Então, vamos lá. Perseverando na fé em Cristo Jesus. Texto áureo se encontra na Epístola de 1 Pedro 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A verdade prática é a Bíblia Sagrada, é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, perseverar, quando nós falamos de perseverança, logo já nos remete a uma questão basilar de que a nossa caminhada não é uma caminhada das facilidades, né? Se o próprio Senhor Jesus, ele trouxe para nós esse alerta de que nós devemos perseverar, é sinal que enfrentaríamos lutas, combates, perseguição. Até esses dias eu estava vendo alguns irmãos cristãos da Síria que têm sofrido perseguição a ponto de ter as suas vidas realmente expostas. E nós vivemos no nosso aqui Ocidente, principalmente na América do Sul, nós vivemos uma outra realidade. Nós não sofremos, principalmente no nosso país, uma perseguição física. Podemos sofrer perseguições pontuais, com palavras até mesmo de insulto contra a nossa fé, mas não uma perseguição assim física, né? Mas o que o próprio Jesus deixou para nós é que nós devemos perseverar até o fim, ok? E o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, que é a base, né, da nossa lição, já no versículo 10, mesmo na leitura
bíblica aqui em classe. Diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Nota também que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma excelente escolha de um bom obreiro, um excelente obreiro. Na semana passada, eu comentei a respeito do perigo de não se fazer boas escolhas e não atentar para o que a palavra de Deus nos recomenda. E eu quero fazer uma correção que na lição passada eu havia feito a citação de Timóteo, capítulo de número 2, da carta de 1 Timóteo, capítulo 2, mas não é capítulo 2, é capítulo 3, quando vai dizer ali da descrição de como deve ser um obreiro, tanto ao presbitério quanto ao diaconato, né, as qualidades que esse obreiro tem que ter para ser separado para o ministério. E aí, da mesma sorte, quando Paulo envia Tito para Creta, que eu abordei que Tito ele não caiu de paraquedas, ele teve um acompanhamento nas viagens missionárias, foi participante, ele era muito ativo na obra, e o apóstolo Paulo ele soube escolher bem, tanto a Tito também, como a Timóteo. E aí, Paulo ele vai falar a respeito justamente disso. Olha, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então, uma excelente escolha que Paulo fez, que foi de Timóteo. Ele vai dar testemunho de Timóteo, dizendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Paulo dá um testemunho de si mesmo e também estimulando, né, o jovem Timóteo a ser aquele que iria seguir os passos do próprio apóstolo Paulo. E com certeza, nesse quesito, eu entendo que o nosso jovem Timóteo, ele se saiu muito bem, ok? Nossa introdução diz assim: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus e que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Lá na frente, eu vou comentar que no último tópico, eu vou comentar acerca das teologias contemporâneas, né? Eu só dou uma pincelada e fazer um breve comentário também da autocrítica. Primeiro tópico: diante das heresias é preciso perseverança. Então, diante de todos os ensinamentos que nós temos visto nos nossos dias, e isso traz uma confusão muito grande dentro do nosso meio evangélico, é necessário que nós possamos perseverar na própria verdade, na verdade da palavra de Deus. E nós vamos ver que existe esses instrumento do próprio diabo que vai tentar desviar muitos da verdade central da palavra de Deus. Você lembra que no nosso painel pedagógico, eu chamei a atenção para a capa da nossa revista. Ó. Aqui está um lobo, e esse lobo está entre as ovelhas, né? Então, de uma maneira ali, bem escondidinha, né? De maneira bem sutil, o autor, assim, quem idealizou essa capa foi, ele acertou em cheio, né? Porque esse lobo está ali entre as ovelhas, e até parece um pouquinho, né? Mas está lá entre as ovelhas, e com a intenção, óbvio, de destruir. Então, diante de tantas heresias, é preciso nós perseverarmos e que perseverarmos na verdade central da palavra de Deus. E eu me recordo também que no nosso painel, eu externei que é função nossa, função e responsabilidade nossa, de pastores, de mestres, de professores, né? É responsabilidade nossa defender as ovelhas do ataque do inimigo. De que maneira nós iremos defender as ovelhas? Defendendo também as verdades centrais da palavra de Deus. Pregar a palavra com sinceridade, ensinando com sinceridade, com verdade, sem nenhum tipo de intenções escusas por detrás, né?
Então, a missão da igreja é ir, pregar o evangelho, né? É a missão de todos, mas eu entendo que para aqueles que são chamados para o ensino, pastores, mestres, eles têm uma função aí redobrada, que é justamente proteger, né? Criar mecanismo para que a igreja não venha ser atacado justamente por falsos ensinamentos. É função nossa, quando nós nos dedicamos ao ensino. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala acerca dos dons, né? Então, se o teu dom é o ensino, que haja dedicação ao ensino. E qual a finalidade do ensino? É trazer realmente libertação, porque o conhecimento, ele nos liberta das amarras de quem quer que seja, né? Daí que nós vivemos num país onde se investe tanto em educação, e aí nós vemos no PISA qual a posição que o nosso país sempre se encontra, né? Por quê? Porque não há um interesse em realmente trazer a educação e trazer o conhecimento. Não é diferente também dentro da igreja. Nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra genuína, a verdade genuína, um ensino, se aplicar no ensino, para quê? Para que a igreja venha se libertar realmente das amarras das falsas heresias, dos falsos mestres, né? Dos falsos doutores, e a gente está aqui realmente para apontar justamente esses erros e fazer com que a igreja ela venha caminhar com somente essa verdade, sem adulteração, ok? Então, os falsos mestres, nosso primeiro ponto. As duas epístolas a Timóteo, classificada com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. Ou seja, apologética tem o sentido de fazer uma defesa do Evangelho de Cristo. Todas as vezes que a pessoa está fazendo uma apologia, seja ela de que for, ela está defendendo algo, está defendendo uma bandeira, né? Tem pessoas que fazem apologia à bebida, outros fazem a apologia à droga. Então, ele está fazendo a defesa de algo daquilo que ele acredita. E nós, como igreja, fazemos a defesa do verdadeiro Evangelho de Cristo. Lembra quando Paulo, ele diz em Romanos, salvo engano, que ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, de que evangelho nós estamos falando? De que evangelho que nós estamos tratando? Porque há vários evangelhos aí, né? Há várias vozes. Mas qual é o evangelho? Qual o evangelho que nós estamos defendendo? Então, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, é esse Evangelho puro e genuíno que nós temos que fazer a defesa. Okay? Então, todas as vezes que nós falamos de apologética cristã, é uma defesa do cristianismo, defesa das verdades centrais da palavra de Deus. Tema da nossa revista, né? Estamos chegando ao fim, em defesa da nossa fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Vamos lá, lá no segundo parágrafo, diz assim: o apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, a circuncisão e as fábulas judaicas. Então, nota que o apóstolo Paulo, ele foi um dos nossos maiores defensores da nossa fé cristã. Então, ele foi um verdadeiro apologeta. Na prática, ele fazia a defesa, né, do verdadeiro evangelho. Então, ele combateu o gnosticismo, e que essa corrente filosófica, ela foi a que mais trouxe um perigo muito grande para a vida da igreja já no início do século. E ele combateu veementemente e pôde, assim, lograr êxito com a sua defesa, né? E para que nós possamos fazer uma defesa realmente, eu tenho que me debruçar na leitura,
tenho que me debruçar, embora, meus irmãos, embora nós vemos que esses falsos mestres também são muito aplicados, né? Mas eles estão, às vezes, fazem alguma defesa de maneira muito equivocada, eles fazem uma leitura de maneira equivocada da palavra de Deus, não sei se intencional, né, com maldade, mas fato é que muitos têm se desviado da verdade, e nós temos visto várias teologias nos nossos dias que têm surgido e que têm distanciado muitos da verdadeira fé cristã, ok? Então Paulo defendia o verdadeiro evangelho, e ele combateu contra o gnosticismo, contra as fábulas judaicas no seu período. Segundo subtópico, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. Quando o Paulo elogia a perseverança de Timóteo, eu volto naquilo que eu falei inicialmente, né? É saber realmente quem nós vamos fazer a escolha. Então, lá no primeiro, na 1 Timóteo, capítulo de número 3, olha, presta atenção nisso. Às vezes nós erramos, nós líderes, erramos por talvez não colocar a palavra de Deus em prática. Conhecer, talvez conheçamos, mas o que falta às vezes? Falta colocar em prática justamente esse conhecimento que nós temos, para que nós não venhamos errar. E nas assembleias, nós, um período passado, tivemos muitos problemas com separação de obreiros, justamente porque nós não atentamos para os requisitos principais para que pudéssemos ter bons obreiros na casa do Senhor. E às vezes na pressa, no afã de querer tapar um buraco, ou atender ali aquelas emergências, às vezes nós pulamos etapa e não formamos bons obreiros. E por conta dessa falta de formação de bons obreiros, quem sofre a igreja é que sempre sofria. Então, eu vou ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, do que Paulo ele vai falar a respeito daqueles que desejam trilhar essa carreira no ministério com uma função de presbítero, pastores, diáconos, né? Então Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Olha, todos esses requisitos aqui, quando a gente já começa, se levarmos ao pé da letra, nós já começamos a passar uma peneira. E aí não são poucos que vai resistir até o fim. Hoje, mais do que nunca, como está difícil hoje, dentro da cultura que nós estamos vivendo, uma sociedade tão distanciada de Deus, desprovida de valores morais, éticos, como está difícil hoje a pessoa sai do mundo, vem para Cristo, e se ele não tiver um impacto com uma palavra conflitando o pecado, a questão moral, ele vai permanecer a mesma pessoa. E aí, se a pessoa ela tinha desvio de caráter aqui fora e aqui dentro ela não tem um choque com a palavra de Deus, não vai haver mudança, não vai haver transformação. E aí, às vezes nós separamos determinadas pessoas sem nenhum tipo de capacidade para exercer determinada função, nós colocamos e aí pagamos um preço muito alto. Isso, Paulo está falando a Timóteo acerca do presbitério, mas também tem a questão do diácono, a partir do versículo 8, que ele diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Coisa séria. A coisa é muito séria. Então, a experiência apostólica, o apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé,
na doutrina em tempos tão difíceis. Como é bom termos essa convicção de que nós separamos um obreiro realmente com um caráter assim, cristão, né? De que ele, sabe, vai fazer a parte dele, de que ele vai ser exemplo dos fiéis. Isso é muito bom. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto, mas nós vamos cada vez mais buscando conhecimento, melhorando como homem, melhorando como servo, melhorando como marido, melhorando como esposa, melhorando como filho. Nós estamos numa progressão. Timóteo, com certeza, chegou o momento dele. Eu até vejo dentro das igrejas pessoas que você logo vê que ele tem uma aptidão, ele tem um chamado, mas nós não podemos pular etapa. É necessário que nós possamos trabalhar. Vê que aqui na questão da palavra do diaconato, ele diz que primeiro o diácono tem que ser provado. E sendo provado, você já vai ver se de fato ele está apto para o ministério ou se não está apto para exercer aquela função, né? Meus irmãos, já estamos em 20 minutos, não quero me alongar muito na nossa videoaula aqui, senão você não vai assistir, tá bom? Então é isso, a experiência apostólica, né? O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. Os dias de hoje são os dias difíceis que nós estamos vivendo. E nós temos que perseverar na fé. Você, meu irmão que está aí na ponta, meu irmão, não desista, meu irmão, não para. Você pensa que a gente, pastores, líderes, você pensa que nós não passamos por nossas lutas também? Passamos por nossas lutas, e não são poucas. Às vezes a luta que eu passo, com certeza não é a mesma que você passa, e nem a luta que você passa não é a mesma que eu passo, mas ambos passamos por as nossas lutas. Mas o que o Senhor ele nos incentiva a fazer? Perseverar na fé, perseverar na doutrina, em tempos de crises morais, éticas e espirituais também que nós estamos vivendo no nosso tempo, tá bom? Então, olha, haja o que houver, permaneça firme, porque Deus irá te conceder a vitória. Amém, meu irmão? Então, glória a Deus aí. Aleluia. Deus vai te dar a vitória. Não para, não desista, não esmoreça. Permaneça firme, perseverante na fé em Cristo. Entendendo querer. Terceiro subtópico, estamos no primeiro tópico. Terceiro subtópico. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. No nosso painel pedagógico, eu fiz a colocação de que fizeram uma pergunta. Pastor, se nós... Eu até tinha separado aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro da frase. Eu tinha anotado a frase. Não, tá aqui. Se a igreja for perseguida, a frase é essa. Se a igreja for perseguida, ela será fiel? E aí a resposta é não. Se a igreja for fiel, essa igreja será perseguida. Então há uma diferença muito grande. Porque não adianta você querer estar aqui, não sofrer nenhum tipo de perseguição. Às vezes tem pessoas que não são crentes, mas estão do nosso lado,
e às vezes nos fere com palavras às vezes pejorativas, né? Às vezes aponta o dedo, quer fazer algum tipo de acusação, né? Defamando. Perseguição física não sofremos, mas sofremos esse tipo de preconceito, acusação de discurso de ódio. Não tem nada de discurso de ódio. O que tem é o que a palavra nos diz. Então nós somos embaixadores, somos representantes de Cristo aqui na Terra. Então não falamos nada de nós mesmos. O que nós falamos, o que nós pregamos é aquilo que a palavra nos ensina. Então nós não podemos abrir mão da palavra. Então, se nós formos fiéis, aqueles que desejam seguir ao Senhor piamente, padecerão perseguição. Então não tem como o evangelho genuíno, o evangélico genuíno, um servo, um cristão genuíno do Senhor, não sofrer algum tipo de perseguição. Salvo se você for um desses crentes 007, né? E ninguém sabe lá no teu trabalho que tu é crente, né? Você fica se escondendo. Não dá para se esconder muito tempo não, meu irmão, porque você foi chamado para ser luz, né? Luz e sal da terra, ok? Nossa quarto subtópico, característica dos enganadores. Olha, o termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goéis, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Será que a gente tem visto isso hoje no nosso meio? Tem não, né? Não, tem não. Tem não. No nosso meio tem. Isso aqui não sei nem de onde o autor tirou isso, porque no nosso meio não tem isso. Cuidado, igreja, cuidado, meus irmãos. Cuidado com as propostas, cuidado com as mensagens. Por quê? Quais são as características do enganador? Você pensa que o inimigo ele vai se mostrar realmente distorcendo de maneira tão clara assim a palavra de Deus? Não. Ele vai vir com sutileza. Nós estudamos tempos atrás aí acerca das sutilezas de Satanás, né? Que ele vem, sabe, de maneira que você olha assim e você é capaz de afirmar que é homem de Deus, que é crente. E olha as características desses falsos mestres, falsos enganadores. Eles têm uma boa retórica, uma boa palavra, né? Tem uma oratória. Nossa, você fica uma hora e meia, 2 horas ouvindo essa pessoa, né? E ele tem carisma também. Você vê que uma coisa vai, né, juntando a outra, isso cativa. Mas quais são os ensinamentos que ele está dando, né? Então, às vezes falam uma meia verdade. Não foi assim que Satanás usou lá no Jardim do Éden com a Eva? Ele usou de meia verdade. Ele disse assim: o que Deus falou a respeito desse fruto? Que se você comer, você vai morrer? Ele fez essa afirmação. A Eva, Deus disse: se comer, eu irá morrer. Aí, não é bem assim não. Não é bem assim. Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Olha as propostas. Eu falo hoje que às vezes as pessoas são enganadas porque querem ser enganadas, ou porque elas têm alguma motivação por detrás para que possa ser enganada, porque ela não está interessada em conhecer a verdade. Ela quer, na verdade, alguma coisa em troca. Por exemplo, teologia da prosperidade. Quantos de nós não sabemos que Deus realmente abençoa? Mas o evangelho pregado não é prosperidade. O verdadeiro evangelho, a prioridade não é a prosperidade. Prioridade é a salvação da alma. Em decorrência daquilo que nós vamos fazendo na obra, Deus ele vai nos abençoando, né? Porque ele é dono do ouro e dono da prata.
ele pode mudar o quadro da tua existência, da tua vida em relação financeira, ele pode te prosperar muito, mas ele conhece, sabe, que de repente ele prospera uma pessoa que não está preparada. Por exemplo, um jogador de futebol, às vezes, o camarada recebe 1.500, aí pô, ele desponta lá, e aí tem interesse de alguns clubes grandes, e aí contrata ele, e aí ele sai daqueles R$ 1.500 que ele recebia para estar recebendo 400, 600 mil, quase 1 milhão. Ele não está preparado para aquela mudança, para aquela transformação. São poucas as pessoas que mentalmente estão preparadas para isso. Assim, a igreja, Deus conhece. Deus conhece o crente que está preparado realmente para ter uma mudança de vida em relação à questão financeira. Então, tem uns que eu entendo que vão bater na porta e essa porta não vai abrir. Às vezes o camarada não é nem fiel no pouco, o camarada não é nem dizimista, não é nem ofertante. Então como é que ele quer ser abençoado? Mas a proposta não é essa. A proposta primária é a proposta de salvação. O que vem disso é decorrência da carreira que você está seguindo, da tua fidelidade, né, com Deus. Então Deus, ele nos abençoa em todos os aspectos. A questão da prosperidade não está somente ligada à questão financeira, mas está ligado na saúde emocional, na saúde física, está ligado em vários aspectos da nossa vida, da nossa família, né? Eu, graças a Deus, quanto tempo, meus irmãos, que eu não sei o que é levar meus filhos para o médico. Isso está relacionado à prosperidade, né? Quanto tempo que eu faço meus exames regulares, mas graças a Deus, Deus tem guardado a mim, tem guardado a minha casa, né? Isso é o quê? Prosperidade também. Então eu digo que quando a pessoa hoje ela vai a Cristo, tem pessoas que gostam de ser enganadas justamente por esses falsos doutores, falsos mestres que estão aí para isso mesmo. Mas o que está por detrás daquele que vai até esses falsos mestres? O que está por detrás também das pregações desses falsos mestres? É um jogo de troca, né? Então, hoje, com o advento da informação, né, você pode ter o conhecimento. Você tem que se esforçar para ter o conhecimento. Informação, se você abrir o celular, você tem várias informações de qualquer assunto. Agora, buscar o conhecimento demanda tempo, dedicação, né? Então é isso. Então, a característica desses enganadores, na verdade, são essas, né? Então, lá no segundo parágrafo, o autor diz: então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, falsos mestres, e nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor e realmente não tem futuro promissor. Ok? Vamos para o nosso segundo tópico. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, né? Então, Timóteo aprendeu a sagrada letra com a sua mãe e com a sua avó. Olha a importância que temos hoje, diferente do tempo deles. Mas olha, hoje nós temos escola bíblica. Você está de posse hoje da palavra de Deus. E olha, com várias tradições. Você tem culto de doutrina. Você é esse que é fiel na escola bíblica? Você é fiel no culto de doutrina? Presta atenção. Que os crentes que menos dão trabalho na igreja são os que são assíduos na escola bíblica e no culto de doutrina. Pessoas que dão trabalho na igreja, falta para eles justamente essa dedicação a sentar para aprender. Então, Timóteo, ele aprendeu a Sagrada Escritura da mãe, que foi passada, a importância que tem no ensino também dentro do lar, que é a responsabilidade do pai e da mãe, ensinar o filho, orientar o filho, os primeiros passos. E também você tem a igreja também, que
também cumpre essa função na questão do ensino. Então, na igreja você tem, né, aquele currículo do maternal até a fase adulta, nós temos esse currículo. E a pessoa vai passando ali, mas você tem que ser assíduo da escola bíblica. Ela vai passando e ela vai tendo conhecimento. Hoje vivemos um problema muito sério nas nossas faculdades. Só que às vezes nós queremos culpar as faculdades de desviar os nossos filhos quando lá eles chegam. Só que o problema não é a faculdade. O problema é que os nossos filhos muitas das vezes já estão desviados dentro da própria igreja. Por quê? Porque eles não têm maturidade, não têm fundamento, a cosmovisão não está totalmente definida. Aí quando bate numa faculdade, aí se torna presa fácil. Por quê? Porque não está balizado, não tem fundamento nenhum na própria palavra de Deus, não há convicção. E aí por isso que se torna essa presa fácil, ok? Então, Timóteo, ele aprendeu dentro do seu lar, e hoje nós temos, né, uma oportunidade muito grande de ensinar os nossos filhos, a igreja. Eu vejo hoje também que falta hoje, dentro do nosso mundo evangélico, uma referência, alguém que a pessoa possa se espelhar, né? Eu, graças a Deus, eu tenho um pastor presidente, e aí longe de bajulação, que esse negócio não é comigo, mas honra quem honra, né? Eu tenho um pastor presidente hoje, pastor Carlos Alexandre, que ele é uma referência muito grande para mim, para os meus filhos e para minha família. Então, hoje nós temos a escola bíblica, você tem lá que você pode ensinar, temos uma carência muito grande de uma referência também dentro do nosso meio, porque eu acredito que você teve seu pai na fé, eu tive meus pais na fé. Então essas pessoas foram fundamental também para a minha base cristã, para a minha caminhada. Então são imprescindíveis essas referências. Então, o que eu vejo hoje, existe essa carência, sim, dessas referências. Uma certa feita eu perguntei para um jovem, eu fiz a pergunta para ele: dentro do nosso meio evangélico hoje, qual é a tua referência que você tem? Ele falou: nenhuma. Eu fiquei triste com aquela resposta que ele deu, porque às vezes você não pode concordar com A, com B, principalmente os nossos pastores que estão aí muito na mídia, então, mas é necessário que você tenha uma referência, né, que você possa olhar para ele, né, e você possa seguir realmente o espaço dele. Assim como o apóstolo Paulo afirmou: olha, ser de meus imitadores, olha, trazendo para si a responsabilidade. Ser de meus imitadores, como eu sou de quem? Como eu sou de Cristo. Aí a gente vê alguns irmãos e irmãs: não olha para mim não olha para mim não, irmão, que eu sou falho. Como assim? Como que eu não vou olhar para você? Você não é luz, não é sal? Você não tem que ser referência, não? Então tem que olhar para quem? Olhar para o mundo? Não, pô. É você. Eu que tenho que dar testemunho. Você tem que ser uma referência para o teu filho. Você tem que ser referência para o teu vizinho. Ele olhar para você e falar assim: olha, aquele ali é um crente. Aquele ali, realmente, agora o que a gente tem visto, por conta disso, por falta das referências também, a gente vê muitas pessoas dando um péssimo testemunho e, pior ainda, né, escandalizando o Evangelho de Cristo. Okay? Segundo subtópico do tópico 2, permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita ou de que foste inteirado, por duas razões principais: A, porque sabia de quem tinha aprendido, e B, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob a orientação paulina. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo esse que o apóstolo Paulo também apontava para a questão da apostasia. A apostasia está aí. Não só apostasia. As pessoas
me parece que aquilo que Paulo fala, que muitos teriam comichão nos ouvidos e dariam ouvidos a falsos mestres, me parece que é esse tempo que a gente está vivendo. Então, há pessoas que elas são assim, muito determinadas a seguir falsos mestres. Por quê? Porque ela não quer viver uma sã doutrina, ela não quer renúncia. Ela quer o evangelho das facilidades. E aí existe muitos lugares que você vai encontrar um evangelho fácil, que não traz nenhum tipo de renúncia, que não traz nenhum tipo de exigência, né? Então, esse evangelho está aí. E é muito, muito complicado. Muito complicado. Só que eu e você tem que ter essa convicção do nosso chamado, né? De pregar o evangelho, não importa, eu dirijo uma congregação, eu tenho preocupação com a verdade. Claro que a gente, quando perde uma ovelha, é muito difícil, é muito ruim, você não quer. Mas por quê? Porque às vezes ela não quer ouvir a verdade. E aí você não tem como segurar uma pessoa dessa. Né? Mas aqueles que querem ouvir a verdade, eles permanecem. Né? Então a gente tem que ter compromisso realmente com a verdade, mas essa verdade também não é desprovida do amor. Tá? Terceiro subtópico: a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo grego, theopneusto, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo ou movido pelo Espírito Santo. Então nós sabemos, irmãos, e aí o problema que nós encaramos hoje, que é a questão da autocrítica. E essas teologias contemporâneas, elas têm como fundamento afastar cada vez mais o crente da fiel palavra. Então, há determinadas correntes que elas enfatizam de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus usou homens de várias épocas, de várias culturas diferentes, e que inspirou nele, sem eliminar o caráter dele, a personalidade dele, para escrever a palavra de Deus. Né? Então, desde Gênesis a Apocalipse, nós não podemos sucumbir a essa nossa fé de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Daí o perigo da autocrítica. Então pesquisa a respeito da autocrítica. Pesquisa acerca das teologias contemporâneas do nosso dia, que quer justamente esvaziar o transcendente, esvaziar os milagres de Deus, a palavra de Deus. Então tudo tem o seu aspecto mais racional, tudo tem seu aspecto mais levado para o humanismo. Né? Então, quando a gente fala dos fundamentos, nós não podemos abrir mão das verdades centrais da palavra de Deus. Então, por isso que o tema da nossa revista é perseverando. Perseverando em quê? Na fé em Cristo e na pessoa de Cristo. Meus irmãos, mais uma vez, isso aqui não pode esquecer não, tá? Em defesa da nossa fé. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ponto final. Pode, até que se um anjo, mesmo o apóstolo Paulo diz, né? Ainda que um anjo descesse e dissesse para você, não, hoje, no século 21, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia só contém a palavra de Deus. Irmãos, igual um irmão dizia, chuta que se laça. Laço. Né? A Bíblia é a palavra de Deus e a autoridade final. Tá bom? Vamos lá. Nosso terceiro tópico. Tendo as Escrituras como fundamento. Olha, autoridade apostólica. Autoridade apostólica. A igreja se submete
inquestionavelmente a autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como as escrituras inspiradas. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos no Novo Testamento. E aí, o que acontece hoje? Há crentes hoje que dão uma ênfase muito maior à questão do Novo Testamento. Você não pode ignorar o Velho Testamento, né? Não podemos fazer a aplicação do Velho Testamento no Novo Testamento. Não, meus irmãos. A Bíblia tem 66 livros inspirados. Então, tanto o Novo é um complemento do Antigo. Claro que o Novo Testamento, ele é aquilo que o Antigo Testamento profetizava a respeito. Então, o Antigo Testamento é o complemento do Antigo, o Novo Testamento é o complemento do Antigo Testamento, né? Mas as bases, fundamentos, né? Por exemplo, quando Mateus está escrevendo para os judeus. Quando Mateus escreve, repara que na escritura de Mateus, ele sempre vai dizer assim, para que se cumprisse o que se disse pelo profeta Joel, pelo profeta Malaquias. Ele sempre dá essas referências. E essas referências ele vai buscar onde? Busca na antiga aliança. Por quê? Porque ele está querendo comprovar de que Cristo, Jesus, o Cristo, ele é o Messias. Então, para que pudesse ter essa convicção de que Jesus ali é o Messias, tinha que ter uma comprovação, e essa comprovação viria da onde? Dentro das Escrituras, apontando para o Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento falava a respeito do Messias. E aqui ele escrevendo faz o quê? Uma alusão ao Antigo Testamento. E aí muitos outros querem se prender, às vezes, anular o Antigo Testamento e viver somente com o Novo Testamento. Isso é um equívoco, isso é um erro, e nós não podemos nos enveredar por esse equívoco. Ok? Segundo subtópico, abrangência. Eu vou pular, porque o vídeo já está ficando muito extenso. Vou pular para o segundo parágrafo, que está lá entre aspas. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento, né? Então, já abordei essa questão, tanto do Antigo e do Novo Testamento. Terceiro subtópico, o Manual de Deus, para nós encerrarmos. Além de ser valioso para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é, primeiro, proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir é uma resposta já fazendo uma pergunta. Redarguir para corrigir, para instruir em justiça. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que lê as Escrituras para toda boa obra. Estaremos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Você imagina, meus irmãos, nós chegamos ao final, você imagina aqui essa sociedade nossa sem a palavra de Deus, sem a atuação da igreja, sendo esse sal no meio de uma sociedade tão corrompida. Se as coisas já estão difíceis, se as coisas já estão complicadas, você imagina se não fosse a atuação da igreja no nosso meio. Então é um dever nosso, um dever meu, um dever seu, de nós fazermos a defesa do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Persevera na fé, persevera, que com certeza a vitória é da igreja, a vitória é nossa, no nome de Jesus, tá bom? Então, lembrando a você que o nosso próximo trimestre teremos como título da nossa revista: O Verbo se fez carne. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a Deus por esse privilégio, né, pela tua atenção, pelo seu carinho de sempre. Eu vi alguns comentários que alguns irmãos fizeram na última videoaula. Quero agradecer a Deus e louvar a Ele pela sua vida,
né, pelo seu carinho de sempre. Querendo o Senhor, nós nos encontraremos. Amém? Deus abençoe a nossa superintendência, que Deus abençoe o nosso diretor pedagógico, Pedro Medeiros, que Deus abençoe a todos que estão compromissados com essa grande obra que é o ensino da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz e que no domingo você possa ter uma aula abençoada no nome de Jesus, que a classe possa estar sempre sendo motivada, cheia, no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo também lá na minha congregação, lá em Bariê. Faz uma visita lá, a gente está devendo uma visita lá na congregação em Bariê. Amém? Deus te abençoe.